Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer a comunidade Reprograme-se, que é o ambiente ideal para você que quer programar sua mente para prosperar e transformar sua vida financeira para sempre. Por que eu posso te afirmar que lá é o ambiente ideal para isso? Porque dentro dessa comunidade você vai ter absolutamente tudo que é necessário para você não só programar a sua mente, mas também ações práticas, tá? Você vai ter treinamentos e ferramentas que vão te ajudar e muito a realmente programar a sua mente. Mas não só isso, você vai aprender a fazer dinheiro na prática. Caso você tenha um negócio, por exemplo, você vai aprender sobre vendas, sobre divulgação. Se você não tem um negócio, você vai aprender. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, mas não tem ideia do como. Lá você vai aprender também. Além disso, ainda sobre treinamento, você vai ter treinamento sobre organização financeira. Ou seja, tudo que é necessário para você realmente ter uma vida próspera, você vai encontrar dentro da comunidade Reprograme-se. E além disso, você vai ter encontros quinzenais comigo, lá dentro da comunidade, onde eu vou poder tirar dúvidas, fora o network com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é de prosperar financeiramente. Essa semana de lançamento, você tem uma condição mais que especial para participar da comunidade. Clica no link que está aqui na descrição e conheça, ok? Fique aí agora com o vídeo. Os 4 bloqueios que podem te impedir de usar o seu poder interior. Por que eu estou conversando com você aqui antes de explicar as técnicas? Porque se você não tiver consciência disso aqui, não adianta você usar a técnica. Isso, se você não decidir que isso aqui não vai te impedir, em algum momento isso vai te travar. Vou começar aqui pelo mais simples, tá? O primeiro desses bloqueios é o apego à sua opinião. É o chamado do ego, né? Ego. Apego à opinião. O que é isso? A gente tem, naturalmente, uma necessidade de estar certo, tá? Isso é normal. Uma necessidade de estar certo, de provar que está certo. A gente meio que odeia estar errado. Só que, meu amigo, minha amiga, se você está dando murro em ponta de faca até hoje, você está errado. Você está pensando errado, fazendo errado, logo tendo um resultado que você não gostaria. Só que, se você for uma pessoa muito apegada à sua opinião, ou seja, eu penso assim e pronto, não tem como. Não tem como. Eu lembro, para quem, acho que boa parte de vocês já sabe, né? Quem acompanha mais tempo, já falei, que eu fui criado em uma instituição religiosa, né? Então, aprendi sobre a Bíblia e tal, e sempre falei para outras pessoas sobre isso. Falava, olha isso aqui, você está errado nisso, olha isso aqui, você está errado nisso, está errado nisso, está errado naquilo. Mas a mudança aconteceu quando eu olhei para mim e eu falei, que isso? Olha o que eu estou fazendo de errado. Olha, eu lembro bem, tem um versículo, eu não lembro qual especificamente, onde está, mas fala assim, revestir de uma nova personalidade. Né? Eu lembro que eu já li, na época eu lia muito isso para as pessoas, até que caiu a ficha, que é, Fabrício, você precisa se revestir de uma nova personalidade. Você precisa mudar quem você é. Ou seja, você precisa ser humilde o suficiente para falar, olha, eu não sei como fazer isso daqui. Eu não consegui resultado com isso aqui, então me fala, alguém que sabe, me fala o que eu preciso fazer. Basicamente é isso. Isso aqui, para alguns é mais simples, para outros não é tão simples. Por quê? Essa questão do ego é uma coisa que já é, né, do apego, do eu tô certo, do tal. Se você for esse tipo de pessoa, se você não tiver disposto a mudar completamente o que você pensa, é possível que as coisas não aconteçam. Tá? Então, isso é uma coisa que eu peguei para mim, um conselho que eu te dou. Eu tenho muito isso, olha, para algumas coisas hoje, eu falo assim, a minha opinião não vale nada. Ou seja, se eu não sei aquilo, se eu não tenho resultado naquilo, eu não tenho opinião nenhuma.
eu faço lá o treinamento com personal trainer. O que ele me falar para fazer, eu faço. Ele falar, Fabrício, se você plantar bananeira e ficar pulando, plantando bananeira, eu vou ficar lá pulando, plantando bananeira. Óbvio que eu estou usando um exemplo aqui, né? Sendo meio... Você está entendendo? Porque eu não sei aquilo. Eu não sei. Eu participo de um grupo de negócios. Esse grupo tem um mentor. Eu chego lá, eu fico lá ouvindo. E eu pergunto, falo, o que você acha que eu tenho que fazer nisso, nisso e nisso? Ele fala, Fabrício, isso, isso e isso. Eu falo, ok. Eu não fico, mas será mesmo que eu vou fazer? Cara, não. Por quê? Não faz sentido eu querer impor a minha opinião em algo contrário a alguém que já chegou em um local que eu gostaria de chegar. Não faz sentido. Quando a gente fala na questão financeira, por exemplo, cara, se você falar para uma pessoa assim, olha, a pessoa ela pode não ter dinheiro e essa pessoa talvez seja você, tá? E é bom você, se for você, você identificar isso. Às vezes você não tem, mas você tá seguindo por um caminho que alguém que já tem um resultado fala, olha, isso aí não é o ideal, não. Não, não, mas eu vou, não, mas não, eu tenho, olha, essa primeira coisa aqui, então, vamos dizer assim, se for dizer uma palavra, seria humildade. Seria isso, tá? Esteja disposto a deixar de lado o que você pensa, a não ter opinião. Se você não conseguiu uma coisa, é porque a sua opinião sobre aquilo está errada. Então, se vier uma opinião de quem está certo, e quando falam em se vier, no meu caso, eu pago para outras pessoas darem opinião. Não é nem que eu, sabe, como eu estou dizendo, um personal, um mentor de negócio, alguma coisa assim. Eu dou tanto valor para isso que eu falo, cara, toma aqui para você me dar a sua opinião. Nem dar a opinião, me fala o que fazer que eu vou fazer. Então, primeiro bloqueio, apego à sua opinião. Segundo, críticas de colegas e amigos. Por que isso aqui é um bloqueio? E por que vai ter crítica? Quando a gente fala em reprogramação mental, o que é? Mudar o que você pensa. E as pessoas que você tem convívio, elas, por exemplo, os seus colegas ou amigos, eles são seus colegas e amigos exatamente por como você pensa. Se você está disposto a mudar o que você pensa, possivelmente as pessoas vão ficar chateadas. Ela vai falar, pô, que isso, o Fabrício lá, mó otário agora aí, olha o que ele tá falando aí, conversando fiado. Por quê? Quem pensa, né, por exemplo, tem aqueles assuntos que se falam, você não pode falar de política, né? Você não pode falar de futebol, você não pode falar de religião. Por quê? É um assunto aflorado. Pensa diferente. Você pensa diferente de mim? Não quero você tendo contato comigo. O que é preciso você ter aqui, então? O objetivo dessa parte aqui, dessa conversa, de falar desses bloqueios, é você olhar e falar assim, olha, eu estou disposto a tal coisa. Então, a primeira, eu estou disposto a não dar valor à minha opinião, a deixar de lado a minha opinião em várias coisas, no que eu não tenho resultado. Eu estou disposto. Críticas, colegas, amigos, o que é estar disposto? Eu estou disposto a ouvir as críticas e estou disposto a me afastar de colegas e amigos que não estejam de acordo ou que não gostem daquilo que eu, da minha nova forma, daquilo que eu quero colocar na minha mente. Entende? Você precisa estar consciente de que isso pode acontecer e já estar disposto a pagar esse preço. Porque senão, não adianta, eu vou te falar, faz tal técnica, aí você tá fazendo, aí chega o fulano e fala, que isso, palhaçada é essa aí, você agora falando isso? Não, é mesmo, hein? E aí eu não quero perder o colega, eu não quero ser criticado, e aí? Você já precisa ter a consciência de que isso
tende a acontecer e está disposto a passar por isso. Segunda coisa, as duas próximas pegam, viu? Até agora, como é que tá sendo aí até agora? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. A Vera falou, estou praticamente sozinha nessa nova jornada. É. Ó, o Josiel já falou uma coisa ali. A gente vai bater nesse ponto, tocar nesse ponto daqui a pouco, tá? As duas próximas aqui são realmente as mais impactantes, tá? Lógico, para alguns, né? Para alguns mais, para outros menos. Mas religião. E aí, claro, sem generalizar, né? Não tem, porque existem literalmente milhares de religiões no mundo. Não, não quero dizer aqui que se você for de uma religião, você não vai conseguir nada. Não é isso. Mas é uma coisa que é preciso você se atentar. É preciso você se atentar. Por quê? Como eu já disse aqui, né? Existe inclusive o ditado popular que você não conversa sobre religião. Por quê? A religião é uma das coisas mais que geram mais emoção numa pessoa. Em muitos lugares do mundo, as pessoas matam e morrem por causa de religião. Outros deixam de conversar com outras pessoas por causa da religião. Isso mostra que o que? A religião tem um poder emocional gigantesco. E como você já entendeu, a mente subconsciente é uma mente emocional. Como que a religião pode te travar? Simples. Se a sua religião diz assim, olha, você não merece nada. Você veio aqui e a sua função aqui é sofrer até que você aconteça que, enfim, cada um acredita em alguma coisa, mas até que Jesus venha, por exemplo, até que Jesus venha e que você vá para o céu ou para, enfim, tenha alguma recompensa. Ou, né, não, quem é cristão tem que ser pobre. Poucas coisas têm tanta emoção envolvida como uma coisa como essa. Existe uma das crenças que mais deixa as pessoas na pobreza, que é a crença de que Deus não quer que você seja rico. Essa crença deixa milhões de pessoas na pobreza. Por quê? Para uma pessoa que é espiritualizada, vamos dizer assim, a coisa que ela menos quer na vida é desagradar a Deus. Ela não quer de jeito nenhum. E se fala, se você for rico, você vai desagradar a Deus. Essa pessoa, ela pode achar 10 quilos de ouro, ela vai estar multimilionária, ela vai dar um jeito de se livrar daquilo. Por quê? Mente subconsciente. Lembra aquilo que a gente já conversou? A sua mente subconsciente tem uma função de autopreservação. Ou seja, o que é essa função de autopreservação? O que tiver associado aqui na sua mente a algo bom, ela não vai deixar que algo ruim entre. E o oposto é o oposto verdadeiro. Então, tá aqui no subconsciente. Deus não quer que você seja rico. E aí você tá querendo colocar mensagem de riqueza. Não vai. Sua mente vai doer, vai, sabe? A não ser que você conscientemente perceba isso e escolha a forma como você vai pensar. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muitas dessas crenças religiosas relacionadas a dinheiro, por exemplo. Fui fazendo aqui a reprogramação, beleza, beleza. A mente queria rejeitar, mas eu conscientemente escolhi. Eu quero pensar dessa forma. Eu entendo hoje, eu entendi. Não, Deus não quer que a gente tenha uma vida miserável e tudo mais. Vou repetir, tá?
Não acredito, né, que a maioria aqui pelo menos entendeu, mas para quem não entendeu, não estou generalizando e dizendo que alguém que faz parte de uma religião não possa ser. Muito pelo contrário, porque hoje em dia tem muitas religiões, inclusive, que fomentam isso, a questão da prosperidade financeira, né? Tem muitas que fomentam isso. E a pessoa que está lá vai ser próspera. O mentor desse grupo, por exemplo, meu grupo de negócios, né? Ele faz lá mais de 10 milhões de reais por ano. E ele tem um podcast chamado Empreendedores de Deus, alguma coisa assim. Por quê? A linha da religião que ele segue, tá ok isso. Mas se você é da linha que fala mal disso, tá lascado. Essa é a verdade. Então, dependendo da religião que você é, ela pode travar. E dependendo, aí entra a pergunta que eu te falei. E se ela travar, Fabrício? Aí eu te falo, você está disposto a sair? Para alguns, ouvir isso é tranquilo. Para outros, dá até um... Dependendo, é necessário. Dependendo, é necessário. E última coisa que pode te bloquear, tudo isso que eu tô falando aqui, você tá percebendo, né? Não é que vai, é que pode. Pode. A religião pode, dependendo da que você participar. Dependendo, não. Ela pode até te incentivar. A sua família pode ser a coisa que mais vai te colocar para cima, mas pode ser a coisa que mais vai te colocar para baixo. Seus pais, seu marido, sua esposa, seus irmãos. Lembra aquilo que a gente já conversou, né? O que você é hoje vem especialmente de como foi a sua criação. O que você é hoje vem especialmente da sua criação. Então, raciocina aqui comigo. Vamos supor, né? Hoje, vamos dizer, você tem uma vida financeiramente limitada, vamos dizer assim. É bem possível que os seus pais também tinham. Quando você era criança e tal, é bem possível. E se eles tinham, é bem possível que eles pensem de uma certa forma. É bem possível que eles pensem de uma certa forma. E se você quiser prosperar, você vai ter que pensar diferente do que os seus pais pensam, desde que os seus pais queiram continuar com aquela mentalidade antiga. Isso é um problema. Muitas vezes isso é um problema. Por quê? Existe, e aí, na maioria dos casos, né? Claro que tem casos que não, mas na maioria dos casos existe uma necessidade de aprovação dos pais. A gente tem naturalmente uma necessidade de aprovação. Mas como que isso vai acontecer se, por exemplo, vamos falar o português claro. Meus pais têm mentalidade de pobreza e querem continuar. E às vezes vamos supor que, olha, exemplo, tá? Ó, meu pai e minha mãe, eles me ensinaram em uma crença religiosa que Deus não quer que eu seja rico. E eu quero ficar rico. Se eu quero ficar, e se os meus pais pensam dessa forma aqui, vai dar problema. Aí, qual que é a pergunta nesse sentido? Não adianta a gente querer mudar, né? É claro que eu realmente falo sobre isso, sou muito grato, né? Muito grato por meus pais, assim, que eles entenderam bem, né? O que eu faço hoje e tal, apoiam, gostam bastante. Mas se não apoiasse, infelizmente, é, assim, olha, é até meio forte falar isso, né? Mas entenda o que eu quero dizer, tá? Entre aspas, se eles não entendessem, problema deles. Infelizmente é isso. Sabe? É meio duro até pensar assim, mas é. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se, por exemplo, os seus pais acham que enriquecer é errado, você quer enriquecer, ou você tem que falar, pai, mãe, te amo muito, mas você pensa assim, eu penso de outro jeito e eu vou seguir meu caminho, ou você, pela necessidade de aprovação, vai querer fazer aquilo que eles exigem, né? Vamos dizer assim, de você. Não é uma coisa tão simples, mas é uma coisa que você precisa estar disposto. E eu falei exemplo aqui de pais, pode ser marido, esposa, irmãos, e assim vai.
Nesse caso aqui, tipo assim, olha, eu falo, é ter a coragem de desagradar. A coragem de desagradar. Pô, mas se eu fizer isso, eu vou dizer. Oh, deixa eu ver aqui. Não. Infelizmente, não tem como. Se eu quiser agradar eles, vai ser um problema. Porque isso é uma bola de neve, tá? Eu vou falar no meu caso. Como eu disse aqui, graças a Deus, meus pais, pô, entendem bem e gostam do que eu faço. Mas vamos supor que não, tá? O que eu iria fazer? Falar, pai, mãe, ó, eu gosto muito de vocês, mas eu vou seguir por esse caminho aqui. Se eu não fizesse isso, se eu falasse assim, eu quero a aprovação deles, e meu filho, como é que ficaria? Meu filho provavelmente teria uma infância escassa, não teria as condições, uma, condições boas. Se precisasse de ir em um médico, a gente teria que ficar com ele talvez horas no SUS, e isso e aquilo. Os meus pais mesmo, talvez, se eles precisassem de alguma ajuda, eu não teria como ajudar. Olha o preço. O preço é alto demais. O preço é alto demais. Então, nessa questão da família, a coragem de desagradar. Essa parte aqui, gente, que a gente conversou, esses 4 bloqueios, se for o caso, depois veja isso, reveja, analise sobre isso, sabe? Porque muitas das vezes a trava tá ali. Não é nem em um não saber como destravar, é a consequência. É a consequência que eu não quero. Mas, lembra, tudo tem um preço. Aí eu não quero ter essa consequência, mas você vai ter outra. Decidir tem um preço. Não decidir também tem um preço. E pelo menos pelo que eu já vi, o não decidir, o preço é maior do que o decidir. Só que ele é parceladinho, né? A diferença é essa. Você comprar um carro parcelado é gostoso, né? Suaves prestações. Só que você vai pagar 2 carros. À vista dói mais. Tum, na hora. Mas você paga um. Então, pelo menos pra mim, eu escolhi, né? Decidir e acho que realmente a melhor opção é essa. Certo? Tá fazendo sentido isso? Ó, a Valéria falou: na família, se falar sobre dinheiro, riqueza, falam que sou gananciosa. É exatamente isso. E ser ganancioso é uma coisa que muitas vezes a gente não quer, né? Na maioria das vezes, né? Se alguém falar, a gente não. Pô, eu não quero ser ganancioso. Mas, como eu não quero, muitas vezes eu falo assim: vou parar de estudar sobre isso porque eu não aguento ouvir que sou ganancioso. Não, aguente ouvir. Deixe as pessoas pensarem que você é ganancioso. A pessoa que pensa que você é ganancioso, é bem possível que um dia ela precise de você. E você não vai, obviamente, né? Pelo menos espero que não, jogar na cara dela isso, mas você vai ficar feliz em ajudar. E às vezes é isso que vai. A pessoa fala assim: nossa, eu achava que fulano era ganancioso e foi ele que me tirou da merda. Isso pode acontecer. Mais comum que se imagina.